E muitas das vezes pessoas, né, estão abrindo mão, se dispondo a abrir mão da verdade, da palavra de Deus, para serem aceitas, para evitarem conflitos, conquistas, vantagens, né? Então, quantas das vezes nós estamos abrindo mão daquilo que é verdade da palavra de Deus para sermos realmente aceitas ou realmente evitarmos algumas situações difíceis? A gente sabe que tudo gera retorno para a nossa vida. E o que é que nós estamos plantando para colher depois? Nós precisamos ter muito cuidado sobre isso, né? Mas que hoje nós vamos entender que para Cristo, né, a verdade não é algo que é negociado, é algo que tem que ser vivido. E aí eu te pergunto, o que é que você tem ido adiante, seguindo aquilo que o Senhor tem te ensinado, ou você em algum momento da vida tem deslizado? Eu não estou aqui dizendo para você em forma de julgamento, mas sobre nós refletirmos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Às vezes somos tentados, né, a diminuir os nossos princípios, aquilo que a palavra nos ensinou, para que a gente venha caber em determinados ambientes, para que nós venhamos ser aceitos por determinadas amizades, né? E por dessa vez todo mundo faz isso, né? Tentando para ser aceito em determinado grupinho, eles começam a negociar aquilo que a palavra nos ensina. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes a gente está no trabalho e às vezes para evitar conflitos, olha, quando alguém disser isso aqui, tu disse que eu não fiz. A gente aprende a negociar a verdade. O que é a verdade? Uma das coisas que a gente sabe que a verdade é a ausência de mentira. Então, nós não podemos mentir. Então, às vezes, para sermos ajustados, para evitarmos conflitos, para sermos aceitos, a gente começa a negociar a verdade da palavra de Deus em nossa vida. Então, às vezes, nós somos tentados a fazer isso, simplesmente para caber em determinados ambientes. Simplesmente para sermos aceitos por algumas pessoas. Então, essas escolhas, elas podem nos afastar pouco a pouco da palavra de Deus e a gente nem percebe. A gente nem percebe que pouco a pouco estamos sendo afastados daquilo que Deus nos ensinou. A palavra diz que o Senhor nos ensina através da sua palavra que nós temos que falar o que? A verdade. E às vezes nós negociamos a verdade para evitar algumas coisas, a gente começa a mentir, começa a fingir. Então, isso é negociar a verdade. Então, quando a palavra diz compra a verdade e não há vendas, compra a verdade, sustenta ela, não negocia. Então, que essa semana nós venhamos viver a vontade de Deus, a verdade da palavra de Deus, e não negociá-la de forma alguma. Tem um versículo lá em João, capítulo 14, no verso 6, que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, ele é a verdade. A gente só vai encontrar vida, a gente só vai encontrar o verdadeiro sentido da vida quando a gente estiver buscando esse caminho, andando segundo a vontade de Deus. Então, defender a verdade não significa ser uma pessoa agressiva, que às vezes a gente acha que porque somos cristãos, a gente somos pessoas rigorosas, somos pessoas que temos direito de julgar a vida das pessoas, e não é sobre isso. Né? Estar na verdade não significa que eu e você somos juiz da vida das pessoas. Então nós não precisamos ser agressivos nem estar julgando as pessoas. Significa que nós estamos permanecendo fiel, mesmo quando isso custa alguma coisa. Então, você falar a verdade vai te afastar de alguém? Se é para estar fazendo a vontade de Deus, mesmo que isso te custe, vale a pena você estar fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continuar fiel naquilo que o Senhor te chamou para viver. Amém? Então, a verdade, ela pode trazer conforto. Pode trazer desconforto. A mentira, muitas das vezes, ela traz um conforto, sabe? Não, tá bonito, para não ter problema. Ah, você gostou disso aqui? Não, beleza, gostei. Mas você sabe que aquilo que não agrada a você, aquilo não agrada a Deus. E simplesmente a gente faz isso de uma forma para trazer um conforto que não é conforto. Então, às vezes falar a verdade vai trazer desconforto, mas a mentira sempre cobra um preço muito mais alto. Às vezes a gente negocia a verdade, porque se eu falar a verdade para fulano, fulano vai ficar com raiva. Claro que uma coisa que eu aprendi, mesmo que a outra pessoa esteja errada, eu não tenho o direito de chegar lá e dizer, olha, a não ser que eu tenha um vínculo, mas eu aprendi muito a dar conselho a quem me pede. Quando a pessoa diz assim, Gláucia,
que é que tu acha? Então, ela me perguntou, eu tenho o direito de falar. Então, eu evito hoje estar falando coisas que não me perguntaram. Porque isso tinha me afastado das pessoas. Eu estava se tornando uma pessoa muito chata. E como eu falei, né? Estar na verdade não significa ser uma pessoa agressiva ou uma pessoa que que esteja o tempo todo julgando as outras pessoas. Mas é sobre você acolher em amor. Claro que se a pessoa não entender o poder da pergunta, do conselho, a pessoa em amor chega e diz, olha, fulana, você não me perguntou, mas isso aqui não tá certo. Se você for pelo que eu tô dizendo, vai ser muito melhor para você. Então, assim, existem situações. Então, que hoje nós vamos estar escolhendo permanecer firmes, na verdade. Quando houver pressão, né, o que for errado, a gente precisa lembrar da palavra de Deus. Quem você decidiu seguir. Diante de uma situação que a gente passe ou já passou, quem foi que nós decidimos seguir? A verdade da palavra de Deus ou a gente mesclou, a gente fez meia verdade para não sermos rejeitados? Meia verdade para que nós venhamos evitar algum problema. Então, quando for difícil dizer a verdade, peça sabedoria, peça coragem ao Senhor. Diz Deus, olha, se eu contar a verdade aqui, eu posso ser demitido. Deus, olha, se eu contar a verdade aqui, alguma coisa muito difícil pode acontecer. Mas é bem melhor que nós venhamos falar a verdade, sermos a verdade da palavra de Deus. Então, que hoje você possa fazer uma oração e dizer, Senhor, me faz permanecer na tua presença, na tua verdade. E que eu não negocie os teus princípios para caberem, para ser aceito por ninguém. Que eu não venha falar a verdade somente para acalmar aquele momento, mas que eu venha ser, né, ter coragem para viver de acordo com aquilo que o Senhor me chamou para viver. Independente da situação, que nós venhamos amar a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, que a sua vida e que a minha vida venha ser inspiração para muitas pessoas, por não sermos pessoas que negociem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E aí eu te pergunto, e traga essa reflexão para a minha vida, em qual área da minha vida eu estou tentando abrir mão da verdade para agradar alguém ou facilitar uma situação? Porque falar mentira às vezes facilita. Sermos injustos às vezes facilita. Então, o que você quer hoje como consequência? Porque tem coisa que facilita naquele momento, mas que lá na frente vai trazer uma consequência muito grande. Então, não é melhor nós ter a dura verdade, como a palavra também nos ensina em Provérbios, que é melhor uma dura verdade, uma correção em amor, do que aquele alisado, que lá na frente vai trazer uma consequências ruins para a nossa vida. Então, hoje é o dia de nós dizermos, Deus, eu quero viver a tua verdade e eu não quero negociar. Eu me lembro da palavra da história de Daniel. Daniel, ele é um exemplo bíblico maravilhoso para essa palavra. Que ele não negociou a verdade. Daniel, ele não negociou. Quando Daniel estava na Babilônia, o rei Dário, ele assinou um decreto proibindo de que qualquer pessoa fizesse um pedido de oração, né, tivesse intimidade com Deus, com outros deuses, né, com outro Deus, durante 30 dias. E quando ele descobriu, Daniel, ele sabia de tudo isso, mas ele não obedeceu ao que o rei tinha falado. Ele simplesmente decidiu permanecer. Daniel, ele sabia do decreto, mas ele não negociou a sua fé para preservar a própria vida. Olha isso. Ele não negociou a verdade, mesmo sabendo que ele corria risco de vida. Então, Daniel, ele quando soube do que foi dito como um decreto, do que tinha sido assinado, ele entrou em casa. Daniel foi para casa, ele entrou na sua casa. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel entrava na presença de Deus. Então, ele dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ele continuou buscando. A palavra diz lá em Daniel 6:10, ele continuou orando, atraindo a presença de Deus para a sua vida, mesmo com esse decreto. Então, Daniel, ele poderia ter dito assim, Deus, olha, eu não vou orar por esses 30 dias, porque eu preciso. Daniel, ele poderia ter pensado, eu vou parar de orar esses 30 dias e depois eu volto normal. Mas ele permaneceu fiel orando. Daniel nos ensina que a verdade e a fidelidade de Deus não pode depender das circunstâncias.
Daniel orava, depois desse decreto, ele não negociou e ele permaneceu orando. Então, não negocie a verdade, porque obedecer a Deus ficou difícil. Vai ter momentos na nossa vida que obedecer ao Senhor vai ser algo difícil. Por conta do problema familiar que você enfrenta, por conta de alguma coisa que aconteceu com você, e você diz, será que vale a pena continuar fazendo? Será que vale a pena eu continuar orando? Então, não negocie a verdade. O desejo, a persistência de obedecer a Deus porque a situação ficou ruim. Deus, ele honrou a fidelidade de Daniel. Ele livrou. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E Deus livrou Daniel. Então, se Deus fez isso na vida de Daniel, ele faz na minha vida, ele faz na tua vida. Ele vai nos abençoar e ele vai continuar nos guardando e nos protegendo. Principalmente quando nós estamos numa situação que a gente diz, Deus, não dá. E você diz, Deus, eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar com a tua verdade. Mesmo que o Senhor está vendo como é que está o cenário, o Senhor está vendo como é que o comportamento das pessoas, mas não é sobre mim, é sobre a tua vontade, é sobre aquilo que eu decidi seguir, sobre a verdade da tua palavra. Então que nós vamos estar honrando ao Senhor com a nossa fidelidade, assim como foi Daniel. Amém? Então Daniel, ele preferiu enfrentar os leões a abandonar a fidelidade de Deus. E que nós vamos estar também com esse desejo de vencer todos os dias com a verdade da palavra de Deus, sem negociar essa presença. Amém? Talvez você diga, Glaucia, eu já desisti, eu já negociei. O Senhor está aqui para dizer a você, eu te trago de volta. Nós só precisamos nos arrepender de tudo aquilo que a gente fez, contrário à vontade de Deus e voltar para a presença dele. E aí eu te pergunto, você está disposto a permanecer na verdade, mesmo quando existiu um prejuízo? Mesmo quando existe uma consequência? Será que nós estamos amando Jesus ao ponto de não negociarmos a vontade dele, mesmo que algo nos custe? Em que área da sua vida você tem sido tentado de fazer as escolhas de agradar as pessoas ou de agradar a Deus? Qual é a área da tua vida que todos os dias você diz, meu Deus do céu, o que é que eu faço da minha vida? Em que área da sua vida você precisa escolher hoje? Existe alguma verdade, né, de Deus que você está negociando para ser aceito por alguém, para diminuir as pressões? O que é que você precisa mudar hoje para ser, né, mais fiel à vontade de Deus? O que é que você precisa hoje? O que é que você precisa mudar? Deus, eu preciso mudar a mentira. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de mentir. Deus, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu não tenho sido fiel e traição não é de Deus. O que é que você precisa mudar hoje para que a tua vida seja um reflexo dessa presença? As pessoas, elas precisam conhecer Jesus através de nós. E isso é muito sério, porque tem muitas pessoas que vão começar a seguir Jesus e conhecer Jesus através da tua vida. Amém? Em que situação hoje você precisa escolher entre agradar as pessoas ou permanecer fiel à verdade de Deus? A gente vai ter esse momento de escolha diariamente e constantemente. Constantemente nós somos convidados a escolher ou você serve a Deus ou você desagrada essa presença. Que nós venha ser como Daniel, de ter coragem de não negociar a fé da gente, o princípio e a verdade. Mesmo quando não for fácil ceder, mesmo quando for desafiador acreditar, mas que nós vamos decidir acreditar. Existem diariamente essas escolhas para nós. E o desafio para mim e para você a partir de hoje é, antes de tomarmos qualquer decisão, perguntar: isso agrada a Deus? Ou apenas está facilitando algo na minha vida? Que você não seja a pessoa que negocia essa presença. Às vezes a gente até, Deus, mas eu não vou dizer isso aqui agora. E às vezes a gente até diz, mas está todo mundo fazendo. Por que eu vou fazer? Eu sempre tive muito consciência disso em questão mais dentro de nós. Essa verdade dentro de nós e que a gente não negocia ela. Então, quantas das vezes a gente tem eu vou mentir, mas é só hoje. Às vezes a gente fica, mas eu só vou fazer isso hoje. Não negocie a verdade da palavra de Deus por nada.
O Senhor vai honrar a nossa obediência. O Senhor vai abençoar a nossa vida por decidirmos permanecer, mesmo quando os dias são contrários, mesmo quando a decisão nos traz uma consequência aparentemente mais difícil, mas não é. A verdade, ela traz para nós facilidade, ela facilita para a nossa vida. Só que naquele momento difícil parece ser desafiador, e é desafiador. Mas Deus está com a gente e Ele vai honrar a nossa obediência. Amém? Então que você possa guardar essa palavra no teu coração. E hoje, como segunda-feira, nós venhamos decidir permanecer na verdade da palavra de Deus, mesmo que seja algo difícil. Não negocie a verdade. Não negocie a presença de Deus por vida alguma. Não negocie a presença de Deus por estabilidade de vida alguma. Não negocie a verdade de Deus para que você seja aceito em ambientes ou seja aceito em amizades. Não negocie aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? E assim como foi na vida de Daniel, que nós não venhamos negociar a presença de Deus por estarmos em lugares ou próximo de pessoas, simplesmente por isso. Então não negocie a presença de Deus, nem essa verdade que um dia aceitamos. Amém? Bom dia, Jesus chegou, minha irmã. Deus abençoe tua vida e tua semana também, em nome de Jesus. Então, gente, guarda essa palavra no teu coração. E eu convido vocês para estarem orando agora, para nós finalizarmos a nossa live, amém? Então fecha teus olhos, vamos orar.